ver, eu não tinha mais sonhos, o mundo tinha me tragado. Meu ideal de vida, meu sonho era um assalto milionário. Deus quer nos proteger de muitos perigos que o dinheiro pode causar aos homens. Nada tem tanto poder de substituir Deus na vida de um homem como o dinheiro. Talvez você esteja vivendo hoje um momento assim, de dificuldade e de dor. E certamente é este também o motivo pelo qual você está ouvindo essa mensagem. Eu sou o Fábio Abud e você está assistindo o programa Yes 12, a Resposta. Eu sou Cláudia Abud. O nosso programa tem como objetivo contar a história de pessoas que encontraram respostas e viveram experiências de transformação ao terem um encontro pessoal com Deus. No programa de hoje, vamos conhecer a história de Paulo César Pires. Ele tem 30 anos, é casado com Renata Pires e hoje Paulo é um empresário de sucesso no ramo de panificação e confeitaria. Olá, meu nome é Paulo, eu tenho 30 anos, sou casado, tenho 2 filhos lindos, Gabriel e Miguel. Eu sou empresário do ramo da panificação. Eu vim aqui para poder falar um pouquinho da minha história, né? Eu venho de uma família, de um pai e de uma mãe muito boa, porém a base da minha família era o dinheiro, né? Meu pai é um homem que ganhou muito dinheiro, nós viemos de uma família muito próspera, né? De um amor, meu pai e minha mãe de um amor muito bom, mas porém a base da minha família era o dinheiro. E um dia o meu pai quebrou. Ele chegou em casa e falou, nos quebramos, né? E aí meu pai entrou numa depressão profunda. Meu pai ficou num quarto escuro. Nós morávamos numa casa que em frente tinha uma barraca de pastel. E eu era menino, eu tinha 10, 11 anos. E às vezes eu pedia dinheiro para meu pai comprar pastel e meu pai olhava pra minha cara e chorava. E a minha mãe teve que sair para trabalhar, para prover a casa, né? Porque tinha que fazer alguma coisa. Alguém tinha que sustentar a casa. A minha irmã mais velha já trabalhava, tinha um filho pequenininho, e era eu e minha irmã do meio, né? Minha irmã do meio com 15 anos e eu com 11, 12 anos. E ali nós fomos tocando a vida, né? E com 12 anos eu experimentei meu primeiro cigarro de maconha. E eu quando eu dei por conta, o mundo tinha me adotado, né? Eu vivia pela rua ali, brincando, jogando bola, atrás dos cavalos ali. E minha mãe trabalhava até muito tarde, coitada, né? Trabalhava, vendia roupa, nesse ramo que a gente está até hoje, né? E isso com 12 anos eu parei de estudar. Eu bati o pé e falei que eu não iria mais estudar. Eu parei de estudar com 12 anos na 5ª série, para vocês verem o tamanho da destruição, né? Que foi a minha família foi despedaçada. Era cada um por si e Deus para todos, né? E ali com 12 anos eu bati o pé e falei que eu não iria mais estudar e não estudei mais. E foi passando o tempo e eu sempre vivi muito precoce. Eu sempre vivi num pessoal muito mais velho que eu, assim, né? Então com 14 anos eu comprei minha primeira moto, depois troquei pelo meu primeiro carro. E eu me envolvi com o pessoal, né, aqui do mundo também, né? Um pessoal que não tinha nem a mesma criação que eu tive, né? E ali a gente começou a se envolver com roubo de carro, com roubo de moto, né? E eu sempre dirigi muito bem, então ia para alguns assaltos e quem voltava dirigindo era eu, né? Ia para assalto interior, quem voltava trazendo dinheiro era eu, quem trazia voltando a arma era eu, dentro do carro. E quando eu fui ver, eu não tinha mais sonhos, o mundo tinha me tragado. O meu ideal de vida, o meu sonho era um assalto milionário. Eu falava, a qualquer hora eu vou acertar nisso aqui. E até que um dia um conhecido meu me chamou para ir na célula. Falou, Paulinho, vamos na célula. E eu fui e entrei naquele lugar e eu me apaixonei por aquele lugar. E eu estou na Igreja Shaddai há 9 anos e por 4 anos eu fiquei patinando ali, né? Porque eu vivia a falar de princípios, mas eu não praticava nada de princípios, né? Durante 4 anos eu fiquei ali patinando, mas eu costumo falar que eu adorava ir nas células, porque eu falava que acalmava os meus demônios. Aquilo acalmava os demônios que tinha dentro de mim, né? E aí eu tive meu filho, o Gabriel. Com 20 anos eu fui pai. E ali eu comecei a mudar alguns valores da minha vida, né? Eu comecei a olhar para o meu filho ali, eu falei, não, eu preciso fazer algo melhor para o meu filho, né? Eu preciso dar uma vida para o meu filho. Eu não posso ser um pai
tá assim, solto, né? Eu não posso criar meu filho dessa maneira. Meu filho precisa ter referência. E ali eu falei, então é por viver por princípios, eu vou começar a viver por princípios, né? E aí eu comecei a trabalhar numa grande empresa do ramo da panificação, que minha mãe me encaixou. E eu comecei a ir trabalhar e comecei a ter muitas renúncias, né? Porque eu tinha dinheiro muito fácil. E eu comecei a ter algumas renúncias ali, de contar moeda para comprar pão, né? De às vezes me esforçar para comprar lata de leite, para comprar uma fralda. E eu comecei a viver por princípios. Por mais que doesse, eu vivia por princípios ali. Chegou um tempo na minha vida que eu vendia saquinhos de pão numa empresa, né? E os saquinhos não tinham qualidade nenhuma. E eu fui lá e falei com o pastor. Falei, pastor, minha mãe conheceu uma empresa, uma indústria que vende saquinho. O cara falou que vende pra gente. E o que o senhor acha? Ele falou, vai falar com o seu patrão. E eu fui falar com o meu patrão. E meu patrão falou, não, Paulinho. Eu falei, eu gostaria de vender o saquinho, já que o nosso é muito ruim, pra mim ganhar minha gasolina, né? Pra mim poder ter um dinheirinho extra. Ele falou, faz o que você quiser, Paulinho, tá tudo bem. E eu fui lá, eu e a minha mãe, nós começamos a comprar esses saquinhos de pão. E eu tinha um Celtinha na época, e eu comecei a vender dentro desse Celtinha. E eu chegava nos meus clientes e falava, me ajuda aí. E os clientes falavam, não, deixa os saquinhos aí. E eu comecei a ir, e aí tinha que abaixar já os bancos do Celtinha. E aí eu tive que comprar um carrinho maior, uma Peugeotzinha, né, uma parte, né? E aí eu aluguei uma outra casa, que era uma casa antiga, e tinha uma outra casa no fundo, para mim fazer o estoque do saquinho, que a coisa andava bem, né? Aí eu montei uma empresa, peguei o CNPJ, tudo, né, para poder comprar com boleto bancário, comprar de outras empresas. E aí eu comecei nessa Peugeotzinha, aí contratei um motorista para fazer as minhas entregas, porque eu acordava às 4h30 da manhã e dormia 11 horas da noite, né? Eu vendia, recebia e entregava, fazia tudo aquilo. E aí começou a ir no fundo daquela casa, e aí meus clientes começaram a falar, Paulinho, você tem que ter mais itens, você tem que ter mais itens. E aí eu já comecei a ganhar praticamente o que eu ganhava de comissão nessa empresa, né? Com as minhas vendas dos saquinhos. E eu me desliguei dessa empresa, fui lá, agradeci o meu patrão, me desliguei dessa empresa. E eu comecei a batalhar sozinho, por conta. Eu tinha abrido a empresa e eu comecei a batalhar por conta ali. E aí os meus clientes falaram, Paulinho, você tem que ter mais itens, você tem que ter pão de queijo, você tem que ter isso, você tem que ter aquilo outro. E eu comecei devagarzinho a comprar, né? Reinvestindo tudo ali. E aquela casa ficou pequena e a gente começou a colocar balde de margarina na sala, nos quartos das crianças ali, na cozinha. E aí foi indo. E a gente mudou para um galpãozinho, muita oração, né? Achando aquilo, um galpão de 170 metros, achando aquilo algo muito grande, né? E a gente alugou e 6 meses depois aquele galpãozinho ficou pequeno. E aí eu pude tirar minha mãe dessa empresa, né? E a minha mãe, ela já era vendedora dessa mesma empresa, e eu pude tirar ela da rua e vir trabalhar comigo. E aí tinha um galpão embaixo, e depois de 6 meses nós alugamos esse galpão embaixo. E aí ficou também pequeno, passou acho que 1 ano e ficou pequeno esse galpão. E hoje, graças a Deus, nós estamos num galpão de 1.200 metros. Hoje nós temos 1.260 itens, nós temos 5 caminhões próprios. Então, hoje eu posso falar que eu conheci um Deus que transforma, um Deus que restaura, um Deus que maravilhoso, qual eu só ouvia falar, né? E hoje eu posso dizer que eu conheço esse Deus de com Ele andar mesmo, né? Eu posso dizer que hoje eu tenho uma vida abastada. Tem um versículo que eu gosto muito de falar isso, porque eu me identifico muito com isso, que diz assim, ó, nossos lábios estão cheios de riso, e a nossa boca de cânticos de alegria. Então se dizia entre as nações, grandes coisas fez o Senhor a estes, grandes coisas fez o Senhor por nós, por isso estamos como quem sonha. É assim que eu me sinto hoje, como quem sonha. Hoje eu posso dar um conforto para minha família, para os meus filhos, e nós estamos agora num novo projeto, né? Nós estamos num projeto de uma empresa de produtos para panificação, uma indústria, né? Vai chamar dos 12. E é um novo projeto, nós estamos com um galpão já alugado, está reformando, compramos maquinários, e agora mês que vem sai mais uma indústria aí pra gente, em nome de Jesus, para glorificar o nome de Deus. Hoje eu posso dizer que Deus mudou a minha história. Hoje talvez eu estaria morto, talvez não, tenho certeza que eu estaria morto hoje. Mas eu conheci esse Deus maravilhoso, esse Deus que realmente transforma, que cura, transforma, que ressuscita sonhos e que dá os sonhos pra gente. É esse meu testemunho. E este é só o começo da restituição de Deus na vida do Paulinho e de toda a sua família.
O que mais me chama a atenção na história dessa família é que tudo, absolutamente tudo ruiu depois de um revés financeiro. O equilíbrio emocional do pai do Paulinho ruiu, o que acabou levando esse homem a uma terrível depressão. Isso acabou afetando, então, a continuidade da criação dos filhos, a ponto do Paulinho abandonar os estudos por decisão própria aos 12 anos de idade. Como se uma criança de 12 anos pudesse ter autoridade ou maturidade para decidir a sua própria vida. Tanto não tem que aos 12, 13, 14 anos o Paulinho começou a praticar os primeiros assaltos e enveredar pelo mundo das drogas, o que acabou então marcando a vida dele, acabou direcionando a vida do Paulinho para uma rota de destruição e uma vida completamente fora dos padrões morais e positivos para uma criança na idade dele. Eu perguntei para o Paulinho, como era a sua relação com seu pai? E nesse dia ele olhou nos meus olhos e eu pude olhar para os olhos dele e ver que ele ficou com os olhos marejados e ele respondeu para mim, ele era meu melhor amigo, ele era meu confidente, todos os meus segredos meu pai sabia. E eu pude, através desse detalhe, entender muitas coisas na vida do Paulinho, antes dele ter um encontro com Deus. Ele disse que o pai dele, um dia, eles conversando sobre Deus, ele olhou nos olhos do Paulinho e disse assim, filho, Deus é isso aqui, e bateu com as mãos no bolso da calça. E completou ainda, filho, nós valemos pelo que nós temos. As pessoas vão nos amar se nós tivermos dinheiro. Você se lembra muito bem quando no testemunho do Paulinho ele disse que o grande projeto da vida dele, naquele momento que ele estava envolvido lá naquele submundo dos assaltos e das drogas, o grande projeto da vida dele era fazer um assalto espetacular que faria com que ele ficasse bem rico. O que na verdade ele queria realmente era dizer que o alvo dele era fazer aquele grande assalto para ficar bem rico, não para ter ali a conta bancária lotada de dinheiro, mas na verdade, nesse projeto dele, ele queria ficar bem rico para então ele poder se sentir amado, que era justamente aquele ensino que o pai dele tinha dado. Filho, você vai valer pelo que você tem. Então ele simplesmente, por amar aquele pai demais, ele decidiu, eu vou alcançar essa lição, essa orientação que meu pai me deu. Você sabe que a Bíblia tem 215 versículos que falam sobre fé, 218 que falam sobre salvação, espante-se, 2084 que falam de dinheiro. O que será que Deus quer com isso? Será que Deus quer ensinar o homem como ficar rico bem rápido? Claro que não. Deus quer nos poupar, Deus quer nos proteger de muitos perigos que o dinheiro pode causar aos homens. Nada tem tanto poder de substituir Deus na vida de um homem como o dinheiro. Nós podemos fazer do dinheiro apenas dinheiro, ou nós podemos transformá-lo em um Deus. Quando o dinheiro ocupa um lugar de muito valor no meu coração, ele deixa de ser dinheiro e passa a ser Deus. O dinheiro tem que nos servir e não nós servirmos ao dinheiro. Jesus, na Bíblia, conversando ali com seus discípulos na presença dos fariseus, ele diz o seguinte, que ninguém pode servir a dois senhores, porque ou há de aborrecer um e amar o outro, ou se dedicará a um e desprezará o outro. Também a Bíblia diz que o amor do dinheiro é raiz de todos os males, e alguns nessa cobiça, por coisas materiais, por dinheiro, por fortuna, se desviaram da fé e a si mesmos se atormentaram com muitas dores. Exatamente o que aconteceu na vida dessa família. A cobiça do pai do Paulinho, o alvo desse homem em alcançar o dinheiro, alcançar a fortuna, acabou afastando ele muito das coisas de Deus, a ponto de gerar para si mesmo
uma destruição que, como diz a Bíblia, causou muitas dores. Ao invés disso, ele nos orienta, faça o que é direito e bom. O que para Deus é direito e bom? É deixar de lado a ganância, deixar de lado o trabalho em excesso para conquistar uma grande fortuna, deixar de lado a competição, a corrupção, todos esses caminhos que são, na verdade, uma busca do homem desesperada por valores materiais. Ao contrário disso, nós devemos aprender a confiar em Deus, a ter fé, a sermos pacientes, a sermos mansos, a amarmos uns aos outros, a lutar pelos valores não dessa terra, e sim pelos valores dos céus. Existe outra exortação na Bíblia, onde Deus fala com os homens ricos, porque a maioria dos homens, o grande desejo da maioria dos homens é ser rico. Se alguém te perguntar hoje qual é o teu grande sonho, com certeza dentro de seus grandes sonhos vai ter ali um desejo de ser muito rico, de ter uma casa maravilhosa, de ter muitos carros, né? Se hoje aparecesse aqui um anjo te dizendo peça o que quiser, com certeza nos nossos mais profundos sonhos sempre haveriam valores financeiros envolvidos. Mas Deus diz na sua palavra para os homens ricos, para que eles não sejam orgulhosos, para que eles não sejam altivos, para que eles não coloquem a sua esperança na incerteza, na instabilidade da riqueza. Porque a riqueza é exatamente daquela forma como foi na vida da família do Paulo. Um dia você tem, no outro dia você pode não ter. Nós não podemos confiar no dinheiro. A nossa confiança, ela tem que estar no Deus vivo, que sempre, sempre nos dará muito mais abundantemente além do que tudo o que nós necessitamos para a nossa satisfação plena. Nós podemos avaliar um pouquinho a nossa vida e saber se o dinheiro tem sido apenas dinheiro ou se ele já está ocupando um lugar um pouquinho especial demais no nosso coração. Reflita, como tem sido a sua avaliação com relação às outras pessoas? Será que elas valem pelo que elas são para você? Ou será que elas valem pelo que elas têm? É perceber se você precisa de coisas concretas, de valores concretos para se sentir alegre, suprido e feliz. Também você pode perceber se o dinheiro tem ocupado uma posição muito especial no seu coração, se você tem infringido alguns limites de segurança na vida, aqui nessa vida que nós temos, como passar a mentir por dinheiro, enganar por dinheiro, cometer pequenos roubos, infringir alguns princípios da palavra, onde você vai permitindo alguns desvios sempre com aquele alvo sutil e perigosíssimo de enriquecer. Quando nós falamos de dinheiro, tem sempre uma pergunta envolvida. É aquela famosa pergunta: quanto custa? Qual o preço? Mas quando nós falamos de Deus, dos valores do céu, a pergunta deve ser outra: quanto vale? Valor é uma coisa e preço é outra. Tem algumas coisas que não têm preço. Tem algumas coisas que todo o dinheiro do mundo não pode comprar, que são fruto do amor e da graça de Deus. A paz você não pode comprar. A saúde de um filho, o sorriso de um filho, o equilíbrio de um filho, um marido que te ame de verdade, um lar que seja um pedacinho do céu. Nenhum dinheiro no mundo pode comprar essas coisas que na verdade são o que todo ser humano busca. Hoje o Paulinho é muito mais do que um homem rico. Ele é um homem próspero. Prosperidade é muito mais do que riqueza. Prosperidade envolve paz. Prosperidade envolve saúde no corpo, na alma e no espírito. Prosperidade envolve estabilidade emocional. Prosperidade envolve comunhão com Deus e com os valores do céu. E hoje o mais importante é que o Paulinho é muito amado. Ele é amado pelos seus amigos, ele é amado pela sua família,
Ele é amado, muito amado na igreja, é uma pessoa muito especial e com certeza ele está vendo que ele é amado não pelo que ele tem, mas pelo que ele é. Uma pessoa doce, muito amorosa, muito generosa. E hoje o Paulinho já percebeu que o seu maior valor é o amor de Jesus por ele. Receba agora no seu coração a palavra de Deus através da vida do nosso apóstolo Fábio. Olá! Hoje nós vamos ouvir uma das mais lindas histórias de superação contadas pela Bíblia, a história de Abraão. E eu vou ler para você o texto de Gênesis 12, de 1 a 4. Diz assim: Ora, disse o Senhor a Abrão: sai da tua terra, da tua parentela e da casa de teu pai, e vai para a terra que eu te mostrarei. De ti farei uma grande nação e te abençoarei, e te engrandecerei o nome. Sê tu uma bênção. Abençoarei os que te abençoarem, e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. Em ti serão benditas todas as famílias da terra. Partiu, pois, Abraão, como lhe ordenara o Senhor, e Ló foi com ele. Tinha Abraão 75 anos quando saiu de Harã. Quem era Abraão? Um homem comum, cheio de fraquezas, limitações, falhas e frustrações, como eu ou como você. Uma delas, talvez a maior de todas as frustrações de Abraão, era o fato de ele não poder ter um filho, pois a sua mulher, Sarai, era estéril. Abraão era um homem já idoso, que ainda dependia dos seus pais e que pouca coisa havia construído e conquistado para si até aquele momento da sua vida. Seu futuro era algo sombrio e duvidoso. Além de todas essas limitações, Abraão estava também fragilizado emocionalmente pela morte do seu pai. E é logo em seguida a esta perda que Deus aparece a ele para lhe restituir os sonhos e a alegria. Esta é a natureza de Deus, um Pai atento que aproxima-se de nós para nos socorrer e nos revelar o seu amor nos momentos mais difíceis da nossa vida. Talvez você esteja vivendo hoje um momento assim, de dificuldade e de dor. E certamente é este também o motivo pelo qual você está ouvindo essa mensagem. Deus quer que você saiba que Ele tem os olhos voltados para a sua dor, para o seu sonho não realizado, como Ele o fez com Abraão. Não foi Abraão que buscou a Deus, mas Deus que, compadecido da frustração de Abraão, lhe aparece para lhe fazer promessas. O Senhor promete a Abraão abençoá-lo não só com um filho que ele tanto sonhava, mas com uma descendência muito numerosa. Além da realização do sonho pessoal, Deus lhe promete também saúde, riquezas, longevidade e fama. Em troca de tantos benefícios, Deus só pede uma coisa a Abraão: que buscasse a sua presença e seguisse fielmente as suas diretrizes. O mérito de Abraão, a partir deste convite, foi crer de fato no amor e no poder de Deus para mudar a sua história. Abraão começa então um relacionamento com Deus que transforma radicalmente a sua vida. Deus ama fazer isto, transformar a vida das pessoas, da tristeza para a alegria, da frustração para a realização e da derrota para a vitória. Mas isso nem sempre é possível, pois algumas pessoas decidem não crer. Quando não cremos, anulamos o agir de Deus. Se duvidamos, impedimos que Deus participe da nossa vida. Porque Abraão creu, todas as promessas feitas pelo Senhor foram se cumprindo uma a uma. Apesar da idade avançada de Abraão e da esterilidade de Sarai, Deus, de forma sobrenatural, lhes concede saúde e nasce o filho tão desejado, Isaque. Aquele homem, dependente e carente na casa de seus pais, à medida em que caminha com Deus, torna-se, segundo a Bíblia, um homem rico em prata, em ouro e em gado. Abraão, para você ter uma ideia, tinha 800 servos que viviam em suas propriedades. Deus tem o poder de fazer uma pessoa carente prosperar muito, desde que ela decida andar pela fé. Foi isso, por exemplo,
que nós ouvimos no testemunho de hoje. A longevidade é também uma das promessas cumpridas por Deus na vida de Abraão. A Bíblia diz que ele morreu com 175 anos, depois de ter uma velhice tranquila e muito saudável. E por fim, Abraão tornou-se importante e famoso, conforme Deus lhe havia prometido. A prova disto é que nós estamos hoje no século 21, no ano de 2014, falando deste grande herói da fé. Seu nome entrou para a história como pai da nação de Israel e também como um pai na fé, do qual nós somos herdeiros de todas as suas promessas. Hoje, o desejo de Deus é poder abençoar sua vida, mudar sua história, como ele o fez com Abraão. Mas para que isso seja possível, é necessário um primeiro passo de fé. Você precisa conectar-se espiritualmente a Deus, crendo em seu amor e pedindo a Ele que a partir de hoje governe completamente a sua vida. Você pode fazer isso agora através de uma simples oração. Repita comigo esta oração. Querido Senhor Jesus, eu creio que Tu és o Filho de Deus. Eu creio que o Senhor ressuscitou de entre os mortos. E hoje eu abro para Ti o meu coração e Te recebo como único Senhor e Salvador da minha vida. Pronto, agora você vai poder viver pela fé e experimentar os grandes milagres de Deus em sua vida. Gostaria de te fazer um convite para estar em uma das nossas reuniões. Aos domingos temos 3 horários, 9h30, 17 horas e 19h30. Realizamos também reuniões nas casas, que são as nossas células. Acesse o nosso site www.ies12.com. Escolha o endereço mais próximo de você e venha, porque vai começar o melhor tempo da sua vida.